Oi, gente. A gente está começando mais um episódio da segunda temporada do Abordaria, que é o nosso podcast da Aborda. Eu sou a Carol, sou idealizadora da Aborda e apresentadora desse podcast. E hoje a gente está aqui com dois convidados super especiais para falar de um tema que eu acredito que vai ser muito relevante aí para os artistas, que é de grande dúvida, de grande interesse de todos os artistas, né? A gente vai falar sobre direitos autorais. Eu estou aqui com a advogada Bruna Lins e o nosso artista agenciado Rafael Raigraf para falar desse assunto assim mega polêmico, né? A gente vai tentar entender até que ponto, né, é, que a arte pública e a arte urbana, né, atravessam esse tema e como isso acontece, de que maneira que os artistas podem usar as leis, né, e a lei específica que a gente vai estar falando, a 9.610, nos seus trabalhos, né? Enfim, uma série de coisas que eu acho que todo mundo sempre pergunta e sempre quer saber. Então, para começar, eu vou me apresentar, né? Como eu falei, eu sou a Carolina Arzenuti, estou à frente da Aborda, que é uma plataforma de gerenciamento e gestão de carreiras de artistas visuais no Brasil. Né? Eu sou uma mulher branca, de cabelo louro, curto, eu estou de cabelo preso agora, no rabo de cavalo. Eu uso um óculos redondo de tartaruga, estou com uma argola dourada, um casaco, não, uma camiseta preta, e eu estou gravando aqui do meu quarto, em São Paulo. Atrás de mim tem um bonezinho do MST e um armário. Lembrando, gente, que a gente grava remotamente, né? Então, se a gente tiver diferenças no áudio, são porque a gente está gravando remotamente, né? A Bruna está no Rio e o Rafa está no Imbu, aqui em São Paulo. E para começar, eu vou pedir para a Bruna se apresentar. Antes, eu vou dar só uma breve introdução de quem ela é. A Bruna vou ler a bio dela. A Bruna é advogada e sócia de propriedade intelectual do Veirano Advogados, tem mestrado em propriedade intelectual e inovação pela Academia do NPI e LLM em propriedade intelectual pela George Washington University, é autora de capítulos publicados em diversos livros sobre fashion law, é professora de propriedade intelectual, é vice-presidente da LES Brasil Associação, voltada para o licenciamento de direitos de propriedade intelectual, e vou aproveitar já apresentar o Rafa, né? Para quem não conhece, né? O Rafael é um artista urbano, nascido e radicado em São Paulo, hoje mora no Embu das Artes, no interior, tem 25 anos de carreira no muralismo e no grafite, é da segunda geração do grafite paulistano, um grande nome aí da cena nacional. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, fazerem uma audiodescrição para a gente começar a conversar. Bruna, com você. Carol, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, eu sou a Bruna Regulins, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo castanho, comprido, está solto no momento. Estou usando um brinco em formato de estrela, estou com uma blusa preta e um casaco de oncinha. Eu sou Rafael Raigraf, sou um homem branco, barbudo e careca. Estou falando aqui do meu ateliê no Embu das Artes, vestindo um moletom preto porque está frio. E é isso. Então, gente, os direitos autorais, acho que eles são um tema aí importante que permeiam o nosso trabalho aqui na Borda o tempo inteiro. Para quem não sabe, a Borda hoje ela tem 14 artistas, né? E de alguma maneira a gente já se viu atravessado nesse assunto uma série de vezes. E aí, para começar, Bruna, para quem está ouvindo, eu queria que você explicasse de forma rápida, eu sei que não é tão rápido assim, o que é a Lei 9.610, para quem não sabe, é a Lei de Direitos Autorais. Só fazendo antes de você começar, né? Porque eu acho que tem muitas questões que as pessoas têm a dúvida, que às vezes elas fazem contratos que não necessariamente seguem a lei e esquecem que não vale quase nada, né? Porque a lei ela sobrepõe os contratos que são feitos, né? Então, eu acho que isso seria uma coisa muito importante, a gente vai poder falar mais para frente, mas você pudesse dizer o que é uma lei e como que uma lei funciona e o que é a 9.610, eu acho que seria o pontapé inicial aí para nossa conversa. Tá bom, vamos lá. Vou tentar ser o mais didática possível, né? Já que eu sou professora. Bom, primeiro, o que é uma lei? A gente vive numa sociedade, como todos nós sabemos, só que para a sociedade funcionar,
é necessário que os cidadãos sigam minimamente determinadas regras. A gente não pode deixar cada um resolver as coisas que quer do jeito que quer. Então, a lei é um conjunto de regras que foi emanada pelo poder soberano, e aí existem leis federais, estaduais e municipais, né? Vai depender do tipo de assunto que está sendo regulamentado. Então, são regramentos, são regras que devem ser seguidas pelos cidadãos para que a sociedade funcione da melhor forma possível. Então, a Lei 9.610, que é a Lei dos Direitos Autorais, ela é uma lei federal, ou seja, ela é uma lei que deve ser seguida por todos que, enfim, atuam no Brasil, tá? E só para aproveitar aqui, já que você falou de contrato, o contrato, ele é o que a gente chama, assim, de forma mais leiga, de lei entre as partes. Então, se alguma coisa não está regulada, porque obviamente a lei ela não vai poder regular tudo, né? A gente tem que ter regras básicas para viver em sociedade, mas se a gente for regulamentar tudo, vira também muito complicado para você conseguir seguir isso e a sociedade se desenvolver. Então, tudo aquilo que não está regulamentado por uma lei, você eventualmente pode transformar num contrato. E aí, o contrato é a lei entre as partes. Então, o que as pessoas determinam que vai estar naquele contrato, como elas querem determinar quais são os direitos e as obrigações daquela relação específica, tá? Só é importante deixar claro aqui que o nosso Código Civil, que é uma das leis principais do Brasil, ele regulamenta alguns tipos de contrato. Então, se o contrato ele não está regulamentado na lei, ou seja, se no Código Civil não diz que o contrato tem que ser por escrito, que ele tem que ter uma forma específica, alguma formalidade, a princípio, ele não precisa estar escrito. Os contratos podem ser, por exemplo, verbais, né? Só que você conseguir fazer valer um contrato verbal é muito complicado, né? Então, porque como é que você vai saber o que foi dito, o que não foi dito? Então, é sempre importante colocar no papel, né, o que foi dito e quais são os direitos e as obrigações das partes. Então, ainda que você não faça um contrato no formato, sendo muito prolixa, no formato formal, né, tipo de botar num papel, falando, olha, cada uma das partes e tudo mais, se você puder, e a gente sabe que o mercado criativo é muito informal, né? Se você puder pelo menos botar no papel, de alguma forma, não sei, uma troca de mensagem de WhatsApp, um e-mail, dizendo, olha, os direitos são esses, as obrigações são essas, nossa, já ajuda muito na hora que eventualmente tiver algum problema. Enfim, então, e aí, voltando um pouco para a lei de direitos autorais, o que é essa lei? Então, primeiro, ela determina, ela especifica o que são os direitos autorais, né? Então, o que é um direito autoral? É a criação humana, certo? Só que não é a criação humana em geral. Por quê? Porque as ideias em si, elas não são protegidas, tá? O que é protegido é a exteriorização dessa ideia. Essa exteriorização pode ser feita de diversas formas, de forma oral, escrita, desenhada, pintada, enfim, ela pode ser feita de diversas formas, mas você precisa ter uma exteriorização dessa ideia, dessa criatividade, para você poder ter uma proteção pelo direito autoral. Aí uma coisa bastante importante de deixar claro é a lei brasileira, ela é inspirada, digamos assim, na lei francesa, que é a lei do droit d'auteur. E o que isso muda na nossa vida? Que é uma lei que privilegia o autor pessoa física. Então, a ideia da nossa lei é privilegiar as pessoas criativas e proteger a criatividade dessas pessoas, de forma que quem cria possa viver da sua criação e, ao mesmo tempo, que essa criação seja compartilhada com a sociedade a ponto da sociedade continuar a se desenvolver criativamente. E isso é diferente do que existe nos Estados Unidos, onde a lei americana é o que a gente chama de copyright, que é literalmente o direito de cópia. Então, no Brasil e na França, a prioridade está na criação, no autor, em tudo que ele tem para expor. Enquanto que nos Estados Unidos, a priorização ela é dada para a questão financeira. Então, para como que você vai copiar, quem tem direito, como é que você monetiza isso e tudo mais. Então, a parte da inspiração, da criação, ela não é tão valorizada, né? Essa parte moral que a gente chama, ela não é tão valorizada assim no direito americano. Eu, por exemplo, né,
conheço bastante a lei, não sabia dessa diferença, né? Que você está falando da origem, né? E isso muda tudo, inclusive a compreensão e de que maneira que a gente entende esse direito que o artista tem, né? Eu acho que até é legal, porque pode puxar um gancho de uma situação que aconteceu há pouco tempo. Tem várias situações, né, de direito autoral, mas ele tem uma situação muito particular, onde ele conseguiu transformar isso num trabalho com uma marca de bebidas, né? Aproveitando só esse gancho, eu acho que isso que você traz acaba remetendo a muitos momentos do trabalho artístico, da arte visual, né? Que é isso, você faz alguma coisa, mas não é só o último resultado daquilo. Tem uma série de outras coisas que essa lei acaba protegendo, né? Que principalmente na questão do plágio, do uso a mais do trabalho, né? De uma pequena modificação em cima daquilo que foi entregue, né? Me corrija se eu estiver errada, mas eu imagino que seja isso, né? Acaba fazendo uma proteção de outras possibilidades e não só do único exclusivo. Como dizer, você entregou vermelho, mas mudou para amarelo, você já não entregou mais, pelo que eu estou entendendo na lei americana, né? É isso, Bruna? É mais ou menos, Carol, é que assim, de fato, assim, a entrega, né, o produto final, ele tem, obviamente, uma proteção, mas essa questão de mudar uma cor, assim, não é tão, como é que eu posso dizer? Não é necessariamente isso que vai fazer a diferença, tá? Eu acho que o principal ponto, né, a diferença entre a lei americana e a lei brasileira, é que na lei brasileira existe o que a gente chama de direito moral. E o direito moral, ele é um direito inalienável. E o que que esse palavrão significa? Significa que você não pode ceder esse direito para ninguém, você não pode abrir mão desse direito. Mesmo que você queira, se eu botar no contrato, estou cedendo todos os meus direitos, essa cláusula ela não é válida, porque a lei não permite que isso aconteça. Então, você não pode abrir mão do seu direito moral. E isso é uma coisa que, por exemplo, em vários contratos que vêm dos Estados Unidos, as pessoas falam, eu abro mão do meu direito moral. No Brasil, de novo, isso não funciona. E o que que são esses direitos morais? É o direito de você ser indicado como autor daquela obra, né? Você pode vender a obra quantas vezes for, mas aquela obra é sua. Você tem o direito de continuar a ser indicado como autor daquela obra. É o direito de você se opor a modificações daquela obra, principalmente quando essas modificações possam trazer algum tipo de prejuízo à sua honra. Tudo bem que a honra é uma questão muito subjetiva, mas assim, uma discussão que eu estou tendo bastante interessante agora, num caso judicial até, e aí o caso é público, não tem problema eu falar, mas é isso, assim, a minha cliente criou uma capa de um livro e aí, para uma obra que era uma versão de luxo, e aí a editora resolveu pegar e mudar a obra dela para fazer uma versão mais barata. E ela ficou revoltada, né? Com toda razão. Ela falou: olha, vocês descaracterizaram os meus traços. Não, assim, não importa se ficou feio, bonito, o resultado final. Eu também acho que isso é importante a gente falar. A proteção do direito autoral, ela se dá independente do gosto da pessoa. Não importa se eu gostei, se eu achei bonito, se eu não achei bonito, se eu tô... Não importa. É a expressão da intimidade de alguém, e tá tudo bem. E ela está protegida, entendeu? Então, essas alterações que são feitas, eventualmente, por menores que possam parecer, se elas impedem, por exemplo, de você identificar quem é o autor, você fala, putz, porque, né, os autores de obras artísticas você conhece pelo traço, né? Você olha, principalmente quem conhece mais assim do assunto, eu me considero um pouco leiga nisso, mas você olha e fala, nossa, esse traço você sabe que é, sei lá, do artista, sei lá, do Picasso, não vou falar das pessoas que eu conheço mais, mas enfim, de um Picasso. Você olha e você consegue identificar. E aí, se você tira, né, aqueles traços que são o que identificam, a pessoa realmente se sente ofendida. Tem gente que é leigo no assunto vai falar, putz, mas você se sentiu ofendido porque, sei lá, tirou as pintinhas do rosto da pessoa? Sim, me senti ofendida porque a minha obra não é assim que eu costumo retratar, né? Então, acho que essa questão do direito moral ela é muito forte na nossa lei, e isso é muito importante, porque privilegia muito o autor, né, pessoa física. Isso é uma coisa importante. O autor, gente, é sempre uma pessoa física. Não existe, inclusive com essas questões de inteligência artificial, não existe, para a lei brasileira hoje em dia, um autor que não seja uma pessoa física.
tá? Então, uma pessoa jurídica, ela não pode criar nada, uma empresa, ela não cria nada, ela tem pessoas físicas que criam para ela e depois podem transferir a titularidade para ela, mas a obra originária, ela sempre nasce de uma pessoa física. E por isso essa pessoa física tem todos esses direitos morais, né? Então, acho que essa preponderância desses direitos morais é o que faz a principal diferença entre a lei americana e a lei brasileira. Respondeu e ela já abre, né, outras questões. É muito louco, né? Porque isso que você falou, né, explica a questão, é uma questão que os artistas não sabem, né, que eles não podem passar os direitos para ninguém, né? Por isso que se fazem os contratos com determinados períodos de tempo, onde você, entre muitas aspas, empresta o trabalho durante um período que vai poder ser usado ou, enfim, replicado ou reproduzido ao longo de um período determinado de tempo, né? E aí a lei também vai dizer o tempo máximo dessas possibilidades. E uma outra coisa que é essa questão que eu achei importante que você trouxe, que esbarra muito nos nossos trabalhos, depois eu vou abrir aqui para o Rafa para ele contar alguns casos dele, que é isso que você chama, né? Esse exemplo que você deu da sua cliente, eles barram em muitas questões do nosso trabalho, que é isso, né? Que é a honra, ela também pode ser entendida como uma pulverização do trabalho, porque uma pulverização no sentido de, eu vendo para você fazer um prédio, o cara do prédio faz uma camiseta, a minha honra está em questão, porque, né, é aí que eu acho que se eu uso um nome, a gente acaba usando outro, mas é interessante porque eu acho que faz com que o artista entenda o que é, né? Só para complementar, assim, a honra, ela está mais ligada mesmo com a questão moral, quando existe uma alteração da obra em si. A alteração de uso, ela está mais do lado patrimonial, tá? Então, o que seria o quê? Quando você cria uma obra, isso é um conceito super importante, tá? Também que muda muito dos Estados Unidos para o Brasil. Nos Estados Unidos, existe o conceito do que a gente chama de work made for hire, que é o quê, basicamente? Se eu te contratei e paguei para você fazer uma determinada obra, a obra é minha porque eu te paguei. Isso é nos Estados Unidos. No Brasil, não funciona assim. No Brasil, quando você contrata alguém para uma finalidade. Então, contratei você para fazer um quadro. Obviamente, o quadro físico é meu porque eu te contratei. Mas isso não significa que você abriu mão ou que você me cedeu todos os seus direitos autorais sobre aquele quadro. Então, isso não se, eu posso, obviamente, eu encomendei o quadro, eu posso pegar o quadro e botar na minha sala. Posso mudar de casa, posso levar ele para outra casa. Mas eu não posso fazer outros usos dele que não aquele que eu encomendei para você. Então, o contrato, ele é interpretado, a gente diz no direito, restritivamente em benefício do autor. Então, ou seja, se eu quiser pegar esse quadro e falar, putz, nossa, esse quadro é lindo, né? Vou fazer umas camisetas e vou vender, vou fazer umas canecas e vou vender. Eu não posso, ainda que eu tenha contratado você para fazer o quadro, eu tenha pago você para fazer o quadro, a remuneração que eu te paguei, o direito patrimonial, ele é pela elaboração de um quadro. Então, o direito que você me cedeu, ele é para usar aquele quadro e não para fazer outros usos daquela obra. Então, cada uso diferente da obra, ele tem que ser autorizado e de preferência remunerado, né? Sempre que possível, né? Porque às vezes a gente faz, enfim, permutas, obras, enfim, mas tem que ter alguma remuneração. E ainda que não tenha, ainda que seja a título gratuito, porque isso também acontece, tem que estar previsto cada um dos usos. E se não estiver previsto, não está autorizado, porque a nossa lei ela diz que os contratos são interpretados restritivamente, ou seja, você sempre olha o que está permitido. O que não está permitido, não está, esquece. E aí, dando um exemplo de só quem é mais velho, né, vai entender, quando existia lá atrás aqueles LPs, né, então os artistas tinham dado direito para as gravadoras fazerem os LPs. Quando mudou a tecnologia e passou a ser CD, muitas gravadoras começaram a lançar aqueles discos em CD. E aí os autores falaram, não, peraí, eu te dei o direito para fazer o LP, eu não te dei o direito para fazer o CD. Porque a tecnologia mudou, não significa que você tem o direito de sair usando. E aí é que entra o cunho patrimonial. Por quê? Porque quando eu vendi para você aquele direito, eu tinha uma expectativa de que você ia ganhar X e por isso a minha remuneração ia ser Y. Agora que com a tecnologia a sua possibilidade de ganhar direito aumentou exponencialmente, eu também preciso ser remunerado por isso. E, de fato, eles tiveram que obter as gravadoras tiveram que obter novas autorizações para conseguir gravar em CD. Então, assim, cada novo uso
precisa de uma autorização. Então, por isso que normalmente nos contratos, que é outra diferença também, quando eu venho dos Estados Unidos, fala assim, o contrato é válido para todo sempre, para o mundo, para a galáxia, sei lá, vem umas coisas estranhas assim mesmo, para a galáxia, não sei o quê, para todas as tecnologias existentes e para as que vierem a existir. Nos Estados Unidos pode funcionar, no Brasil não funciona. Você só pode ceder ou licenciar, enfim, para as tecnologias que já existam. Qualquer nova tecnologia ela tem que ser objeto de um novo contrato. Ah, legal. Isso é bom, que acho que abre um campo aí para a gente, para o Rafa começar a falar, né? Porque ele tem vários cases que são de tudo isso, né, Rafa? De uso a mais, uso não contratado, uso que não isso, uso que não aquilo. E aí, antes do Rafa falar, o contrato da Globo é muito louco, porque o contrato da Globo é assim, quando tem a cláusula do uso, tem, tipo, 2 páginas só de... Tem uns negócios que você fala, mano, eu nunca ouvi falar nisso. E deve ser por conta disso que você está dizendo, que eles precisam listar os usos que já existem, não podem prever, não podem trabalhar na futurologia, né? Eles têm que trabalhar no real. Rafa, eu vou passar para você, enfim, né? Tantos anos de carreira, acho que já passou por isso 1 milhão de vezes com processos que foram bem-sucedidos, né? Outros não têm bem-sucedidos, né? Outros que estão por vir. Enfim, queria que você contasse um pouco, enfim, também tirasse suas dúvidas, para a gente começar a ver de um outro aspecto. Primeiro de tudo, acho que para dar um gancho aí no que a Bruna falou, eu tenho uma dúvida que, na verdade, eu tenho algumas informações, mas eu gostaria de verificar com ela, que é o cerne dessa questão, né? Como se dá a prova de autoria, que eu acho que isso é o mais importante. Como que a gente prova, quais são os mecanismos que a gente tem enquanto artistas para conseguir provar que esse trabalho é nosso? Isso eu acho que é o mais importante para a gente poder se defender, né? Então, Rafa, é excelente. Rafa é ótimo, já estou íntima, né? Acabei de conhecer, mas enfim. Sua pergunta é ótima, excelente. Realmente, várias pessoas fazem essa pergunta. Então, como é que a gente consegue comprovar a autoria, né? De novo, o direito ele nasce com a exteriorização daquela ideia, tá? E a nossa lei, ela não obriga você a ter um registro. Então, a gente diz que não é um direito constitutivo, ou seja, você não precisa ir numa determinada autarquia para registrar, para você ter direito sobre a sua obra, tá? Mas o registro, e aí estou botando aqui entre aspas, ele é super importante exatamente por isso, para você poder comprovar não só a sua autoria, como, sobretudo, a data da criação, né? Porque às vezes vocês sabem isso até melhor do que eu, existe o que a gente chama de coincidência criativa, né? Então, às vezes, muitas vezes não, muitas vezes é plágio mesmo, ou imitação, ou reprodução, mas as coincidências criativas existem. E, de toda forma, quando existe uma discussão sobre quem criou primeiro, a data é uma questão muito importante. Então, assim, nunca existiu um lugar específico e único para você fazer esse registro, tá? Normalmente a gente vai na Biblioteca Nacional quando é uma obra escrita, a gente vai na Belas Artes quando é uma obra de arte, enfim. Só que hoje em dia, com as questões tecnológicas, né, melhorando cada vez mais, eu confesso que eu tenho optado muitas vezes por fazer o registro em blockchain para os meus clientes, porque é uma coisa fácil, rápida e barata, né? Tem vários aplicativos disponíveis hoje em dia, nos quais você consegue fazer esse registro de forma super barata. Quem não conseguir fazer isso, porque ainda assim entende que o custo é alto, né? Uma coisa bem antiga que a gente sugere para os nossos clientes é você documenta todo o seu processo criativo, né? Se você não puder, essa documentação toda ela é sempre muito importante, né? Então, obviamente, tendo meios físicos, você guarda ela, mas de toda forma, se você puder escanear e botar na nuvem, no blockchain, perfeito. Se você não tiver essa condição, pegar essa documentação toda e enviar para você mesmo pelo correio. Parece estranho, mas é isso, porque aí fica com uma data, você recebe aquele envelope em casa e, por favor, não abre o envelope, deixa o envelope lacrado, porque justamente se algum dia alguém vier questionar, você sabe que naquela data específica que está lá o carimbo do correio, aquele material foi enviado, então, pelo menos naquela data, aquela obra já tinha sido criada, e criada, enfim, por você, ou, enfim, dependendo das informações que estão constantes daquele material, né? Então, é sempre muito importante documentar o processo criativo.
Às vezes a gente, enfim, esqueceu, não fez, não documentou e tudo mais, né? Isso acontece. E aí a discussão, se isso acabar chegando na justiça, vai ser uma matéria de prova. Então, meio que você vai ter que contar qual é o seu processo criativo, o que que você pensou, porque, por exemplo, alguém que copiou, que imitou, qual o processo criativo que essa pessoa tem? Ela não tem narrativa, ela não tem história para contar, ela vai inventar alguma coisa, né? Mas ela teoricamente ela não tem uma narrativa para contar. Porque todo artista, ele tem alguma coisa que move ele internamente para chegar naquela obra. Aquela obra nasce de alguma provocação, de algum lugar dentro dele, né? Alguma coisa que ele viu que provoca alguma coisa nele e que faz com que ele precise exteriorizar aquilo, né? Então, essa narrativa ela é sempre muito importante para ajudar a comprovar a titularidade, né? A autoria, digamos assim, do que quando você não tem nenhum outro documento, né? Mas assim, infelizmente, o Brasil é um país ainda muito burocrático, né? Então, para o nosso judiciário, sobretudo, é sempre importante você ter algum papel, algum documento, e de preferência, se ele tiver passado, enfim, numa Biblioteca Nacional, numa Escola de Belas Artes, ou até mesmo o próprio blockchain, tá? Porque já tem decisões judiciais que reconhecem que documentos gravados em blockchain podem ser usados como prova. Então, enfim, quanto melhor você puder documentar aquilo, facilita na hora que, eventualmente, se você chegar a ter um problema judicial, né? Respondeu sim, mas aí me veio outra questão, né? Que pela informação que eu tenho, uma publicação em rede social ou você enviar por e-mail já é uma prova de autoria. Isso confere? Assim, confere, confere, mas assim, é aquela coisa. Toda prova, né, ela pode ser questionada. Então, por exemplo, vamos fazer um cenário hipotético aqui. Digamos que a gente estivesse hoje tendo essa conversa no seu ateliê e você está trabalhando numa obra e eu, por acaso, estou aí, dou uma espiadinha sem querer em alguma coisa, em algum trabalho que ainda está inédito, vou lá, sei lá, tiro uma foto e publico no meu Instagram. Eu posso dizer que eu sou autora. Se isso é a prova de que eu sou autora, assim, teoricamente, poderia ser a prova de que eu sou autora, mas não impede que você questione essa prova, entendeu? Se você, como é que eu posso dizer? Não é a publicação numa rede social, ou em alguma revista, em alguma coisa, ela não é uma prova irrefutável, mas ela é uma boa prova, porque teoricamente quem é o artista é que conseguiu, que criou aquilo e que quer divulgar aquilo para o mundo, né? Então, qualquer é, enfim, publicação que você faça da sua obra já te ajuda também a comprovar aquela autoria. Eu tenho juntado bastante coisa. Eu trabalho também com uma cliente que é designer de joias, ela faz umas joias super autorais. Quando eu faço o processo de registrar as coleções dela, no pacotinho lá de documentos, eu junto alguns prints das redes sociais que quando ela lança a coleção, às vezes ela demora até a gente fazer o processo do registro, ela tem todo o processo criativo dela e tudo, aí começa a botar as joias no Instagram da loja, entendeu? E obviamente aquilo serve de uso, de prova, desculpa. Mas é só importante deixar claro que não é uma prova irrefutável, né? Então, não é porque alguém colocou e postou primeiro que significa que aquela pessoa realmente é o autor. Na maioria das vezes é. Mas pode ser também um terceiro bem mal intencionado que só teve, enfim, a agilidade de pensar em publicar aquilo primeiro, entendeu? Entendi. Agora, no nosso caso de artista, a gente tem uma outra característica que é o estilo, né? Então, muitas vezes, o próprio estilo acaba sendo uma prova de autoria. Se você já tem um trabalho com uma carreira e um estilo consolidado, se uma pessoa vem e copia o seu estilo e não uma obra específica, vamos dar um exemplo aqui que já aconteceu comigo. Eu ser o briefing de alguma campanha. Ao invés de me contratarem, contratam um ilustrador. Aí pegam um concept board, por exemplo, com várias imagens minhas, passam para o ilustrador e ele faz uma ilustração derivada do meu trabalho, utilizando todo o meu estilo que levou 2 décadas para ser criado. Isso é uma propriedade intelectual, né? O estilo é uma propriedade intelectual. Então ele não está copiando um trabalho específico, mas ele está copiando um estilo de um artista. Isso também entra, né? Eu tenho como provar que o estilo é meu, isso não há dúvidas. Mas isso também entraria, né? Como uma violação de direito autoral. Isso é uma outra dúvida. Olha,
na lei especificamente, não, a lei ela é bem vaga, tá? By the way. Mas, enfim, isso não entra especificamente na lei, mas eu entendo que sim, tá? Eu entendo que se a pessoa pega os seus traços, né, que são característicos seus, e ela faz alguma outra coisa, ela está te prejudicando de dois lados, né? Por um lado, ela está se fazendo passar por você, então você tem um prejuízo moral aqui, porque ela está se fazendo passar por você numa obra que você não necessariamente concorda, né? Porque eventualmente pode usar os seus traços para, sei lá, fazer uma arte num tema que é algo que você jamais faria, porque por algum motivo seu, né? Então, você tem a violação da sua honra, né? Porque estão se fazendo passar por você, independente de ser bonito, de você concordar, de novo, a beleza aqui ela não está em questão para proteção jurídica, tá? E você gostar, você concordar, não importa, né? Exteriorizou é obra, tá? E em segundo, você está tendo um prejuízo patrimonial, que foi exatamente o que você falou. Putz, ao invés de me contratar, contrataram um ilustrador. Então você está tendo dois tipos de prejuízo. Você está tendo prejuízo moral e você está tendo prejuízo patrimonial, porque o correto era eles terem te contratado, né, para você fazer aquela obra. E isso inclusive, está na lei de direitos autorais, tá? Ela fala que você não pode, mas aí ela fala em uso de uma obra. E aí, no caso específico, como você falou, a obra que foi criada não é uma obra só, é uma obra derivada, né? As obras derivadas, para começo de conversa, as obras derivadas elas têm que ter autorização. Você não pode fazer uma derivação de uma obra sem ter autorização do autor da obra principal. Mas de toda forma, a lei ela é bem clara, ela fala assim, você não pode, existe o que a gente chama de fair use, né, que seria o uso justo, ou seja, eu posso usar determinadas obras, o que eles falam, por exemplo, de pequenos trechos, aí você tem uma discussão enorme jurídica sobre o que é pequeno trecho, né? Aí depois você tem, para cópia, para uso privado, tudo bem, desde que o uso não seja comercial. O uso para fins, por exemplo, como a gente está fazendo aqui, para fins educacionais, tá tudo bem, não tem problema, mas enfim, o fair use, ele está limitado, e isso está na lei, que é o seguinte, você não pode usar uma obra de forma gratuita, digamos assim, se esse seu uso está impedindo o autor daquela obra de ganhar algum dinheiro. Então, ou seja, ele deveria ter contratado você e em não te contratando, ele tá ganhando dinheiro, enfim, ou gastando menos, e está fazendo com que você perca a sua possibilidade de ganhar dinheiro e de viver da sua obra. Entendeu? Então, ele não vai poder ser considerado como um uso justo daquela obra. É bem diferente de, por exemplo, eu pegar uma obra sua e, sei lá, pegar uma foto e colocar numa aula minha e falar, olha, gente, essa obra aqui, enfim, e contar algumas histórias que aconteceram com você. Ainda que eu esteja sendo remunerada para dar uma aula, eu não estou impedindo você de ganhar dinheiro com a sua obra porque eu botei uma foto de uma obra sua numa das minhas aulas, entendeu? É Essa é a muito diferença diferente. do uso documental, né, para o uso publicitário. Eu acho que é aí que está também um limite que tem que ficar claro, né? Muitas vezes existem vários casos, né? Videoclipes, propagandas de TV que a questão principal para o artista urbano é que ele sempre escuta aquela máxima que a gente sempre escuta, ué, mas está na rua, pode usar. É como se você tivesse colocado a sua obra na rua e ela perdeu a propriedade intelectual. Ah, tá na rua, então não é mais seu. Eles esquecem que existe um autor e que a rua é só uma mídia de exibição. Ela poderia estar na rua, assim como está na rede social, assim como está num livro, numa revista, etc. Então, acho que por estar na rua, rola uma discriminação em relação aos artistas urbanos e uma subjugação dos nossos direitos autorais. Isso é uma coisa que a gente sofre muito. E não foi uma, nem duas, nem 10 vezes que eu escutei isso. Foram centenas de vezes. Ué, mas não está na rua? Colocou na rua para quê, então? Se não é para a gente usar? Falo, meu caro, é para usar para apreciação, não para exploração. Então, isso é uma questão que a gente sempre passa, né? É, Então, são várias questões aí. A gente poderia falar horas e horas disso. então, especificamente sobre isso, são dois conceitos jurídicos que eu acho que vale a pena explicar para as pessoas, que é a diferença entre conhecimento público e domínio público. Então, a obra estar situada na rua, né, no que a gente chama de logradouro público, no direito, palavrão, mas enfim, na rua,
A obra estar situada na rua significa que ela é uma obra de conhecimento público, ou seja, qualquer pessoa que passa ali pode ver a obra. Mas ela não é de domínio público, ou seja, ela não pode ser usada publicamente por qualquer pessoa a seu bel prazer. Eu, obviamente, se eu estiver passando na rua e achei lindo, quiser tirar uma foto minha e depois postar no Instagram, enfim, porque eu achei bonita, porque eu estou visitando, que nem quando a gente faz turismo, visita as cidades, tira foto, enfim, vai no museu, tira foto com as obras de arte. Enquanto eu não estou monetizando aquilo, tá tudo bem. Agora, a partir do momento que eu quero monetizar isso, né, ou seja, que eu vou ganhar algum tipo de dinheiro com isso, aí já são outros 500. Aí sim eu preciso da sua autorização, eu concordo. Realmente essa linha é bem tênue e as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender. Mas a boa notícia é que o judiciário já começou a entender isso. Tá? Então, por exemplo, essa semana saiu uma decisão judicial em relação ao clipe da música Bola e Rebola, da Anitta e do J Balvin. Nesse clipe deles estava exposto um grafite, né, em Salvador, e eles foram condenados a pagar uma indenização ao artista, porque o clipe, né, mostrava, obviamente, esse grafite e não tinha uma autorização do autor para isso, né? Então, o tribunal entendeu que, de fato, isso era uma exposição para fins comerciais, então que ele deveria ser indenizado. Então, a boa notícia é que, ainda que as pessoas não estejam tão conscientes disso, pelo menos o judiciário já está começando a se conscientizar, né? Mas, infelizmente, eu acho que a maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande com o direito autoral, né? Acho que a nossa cultura, ela não valoriza muito o direito autoral. Então, todo mundo fala, não, pô, faz um gato net, né, para ver os programas que você quer ver. Gente, é o trabalho de milhões de pessoas que está por trás daquilo. Não é porque você não consegue ver uma empresa, ou ver o artista, ou ver as pessoas todas. A gente precisa de muitos profissionais para conseguir colocar aquelas obras audiovisuais de pé, né? Vocês precisam para obras artísticas como as de vocês, você precisa gastar um tempo enorme para fazer essas obras, pensar nelas, executar. Você tem toda a sua experiência que você ganhou ao longo dos anos para conseguir elaborar aquela obra. Não é que nem quando viram para mim e falaram assim: mas é só um contratinho. É um contratinho que hoje em dia eu faço rápido porque eu trabalho com isso há 25 anos e eu tenho toda uma experiência por trás que faça com que hoje em dia eu consiga fazer esse contrato. Não é só porque é um negócio que parece ser simples que não tem valor, entendeu? Então não é só porque é uma obra, só entre aspas, tá? Não desmerecendo o trabalho de ninguém. Não é porque é uma obra de arte que está na rua que todo mundo vai poder pegar e usar do jeito que bem quiser, a seu bel prazer. Precisa, sim, se for feito um uso comercial, remunerar o autor por isso, né? Bruna, vou até aproveitar esse gancho aí que você trouxe do clipe da Anitta e do Ark, né? Que é um artista, ele é até carioca, para trazer dois pontos da questão da rua que são muito, acontecem muito, né, com o artista. É uma questão do uso fotográfico, no sentido de que as pessoas, às vezes, fotógrafos, né, fotografam a obra e entendem que o subproduto de foto destitui, digamos, o direito autoral original, como se agora só existisse o direito da foto. Eu acho que isso é um ponto que é importante a gente levar em consideração. São três pontos, eu vou falar todos juntos. A outra é a questão que existe e que sempre é uma que alguns advogados falam, né, que existe, que é a questão principalmente de obras aqui em São Paulo, né, dos grandes prédios, né, que é você não conseguir filmar aquele espaço tirando aquela obra, como quem diz assim, eu não queria a sua obra estava no meio do caminho, entendeu? Só que muitas vezes a gente sabe que a gente vê, por exemplo, planos sequências de um drone no Minhocão, por que ele não grava o plano de sequência no Tietê, entendeu? Ele foi lá no Minhocão gravar, porque tem um monte de trabalho. Só que como está no que eles chamam de uma paisagem urbana, como se isso não tirasse o direito do artista. Eu acho que isso é um ponto, e eu acho que, aproveitando o clipe da Anitta, eu acho que é legal se você puder falar do que são produtos, entendeu? Porque assim, a Globo tem uma pegadinha, que eu já tive problema com eles algumas vezes, de dizer que novela não é produto.
por exemplo, né? Então, assim, se tiver, eu sei que é difícil, porque essa é uma discussão grande, mas assim, o que que é um produto, né, para o artista? Uma vez, uma advogada usou um termo, e aí eu queria até saber se você concorda e como é que você vê isso, isso de fato é uma premissa no direito, que era um termo no sentido de se alguém tem uma vantagem financeira sobre você, aquilo já é passível de você entrar com um processo, assim. Então, é porque eu acho que essa dúvida que muitos artistas têm, né, Rafa, do que é o produto, né? Tipo, o que que transforma aquilo de fato num produto? Eu entendo que alguém ganhou dinheiro com aquilo, é produto, né? No mundo capitalista que a gente vive. Então, assim, a novela, a Globo vendeu um merchan da Pantene, para mim é produto, sacou? Não tem, eu não consigo ver de outro jeito. Só que eles dizem que aquilo não é vendido. Então, se aquilo não é vendido, essa pegadinha que às vezes o artista se vê sem saber muito bem como atuar. Então, Carol, a questão é a seguinte: a área de propriedade intelectual como um todo, ela é uma área muito subjetiva, tá? Então, enfim, cada um de nós, enquanto consumidores, cidadãos, enfim, a gente sente as coisas de uma forma diferente, né? Então, é difícil ter uma regra que vai para todo mundo, né? Um preto no branco, assim. A gente, na propriedade intelectual, a gente vive nos tons de cinza, nos 50 tons de cinza. É a nossa vida, tá? Essa coisinha fácil de não é. Assim, trabalho com isso há 25 anos e conto acho que nos dedos de uma mão quando que eu consegui ver isso. A maioria a gente vive ali nos 50 tons de cinza. Então, assim, de fato, em relação ao produto, eu concordo, assim, de novo, a lei ela não fala em produto, a lei fala em exploração financeira, benefício econômico, enfim. Então, assim, ainda que o benefício, o meu entendimento, Bruna, tá? Só para deixar claro, não é o entendimento do meu escritório, nem dos meus clientes, enfim, meu entendimento, Bruna, é se você tem algum tipo de benefício econômico com aquilo, ainda que seja indireto, você deveria remunerar. Por exemplo, o clipe da Anitta. Ela não ganha dinheiro vendendo clipe. O clipe não é pago. O clipe tá aí para qualquer pessoa ver e não precisa pagar para ver o clipe. Então, o clipe em si, ele não é pago. Ela ganha dinheiro com a música de outras formas, né? Então, ainda que diretamente aquele produto não esteja sendo comercializado, se a finalidade daquele uso ela é meramente comercial, e aí é muito importante deixar claro aqui que é o seguinte: tem que ser o objetivo principal daquilo. Então, vamos ver se eu consigo dar um exemplo mais claro. De novo, pegar o exemplo das obras do Rafael. Se eu pegar uma foto de uma obra do Rafael, colocar na minha aula e eu estou recebendo dinheiro para dar a minha aula, ela não foi especificamente sobre aquela obra do Rafael e eu não estou, meu único dinheiro não é com aquilo, tá? E a finalidade, sobretudo ali, ela é uma finalidade de ensino, que está dentro dos limites do que a lei permite de uso justo, né? Imagina se todos os professores tivessem que pagar para todas as citações que a gente faz nas aulas. A gente não teria como ensinar, né? Porque a gente ensina através, enfim, citando vários exemplos. Então, mas assim, aí pegando esse gancho, porque você tinha falado, Carol, por exemplo, dos grandes prédios, né? Acho que a pergunta aqui vai ser exatamente essa, tipo, precisava ter filmado no Minhocão? Ou a cena faria sentido em qualquer rua, enfim, X da cidade? Então, acho que a pergunta é essa que a gente precisa fazer. Então, se a participação, o uso daquela obra agregou valor para o produto final, né? Aí sim você tem um direito de remuneração do autor, porque, de novo, poderia ter usado qualquer rua de São Paulo, resolveu usar ali o Minhocão, resolveu usar o lugar do Solar da União onde tinha o grafite lá na Bahia, resolveu usar o lugar onde tem, sei lá, o Cristo Redentor, porque a gente não está falando só de obras de grafite, a gente está falando de qualquer tipo de obra urbana, né? Esculturas, enfim, outras coisas também. Então, assim, se você usou aquilo de alguma forma, porque não é só porque ficou mais bonito, né? Vamos combinar, é porque de alguma forma aquilo agrega valor ao seu produto. Então, se de alguma forma
o uso daquela obra está ajudando a agregar valor para aquele produto, esse uso tem que ser remunerado. E, por último, na questão do fotógrafo, de fato, acho que é até importante lembrar, nem todo mundo sabe, mas o fotógrafo ele tem direito autoral sobre a foto dele, né? Porque, afinal de contas, é uma expressão da criatividade dele também. Ele que escolhe o ângulo, a luminosidade, ele tem uma câmera, mas ele que escolhe o ângulo, a luminosidade, enfim, e N outras coisas técnicas que vão fazer com que aquela foto seja daquele jeito. Mas isso não significa que ele não precisa, enquanto fotógrafo, também ter determinadas autorizações. Sejam autorizações quando o objeto fotografado é uma pessoa, porque afinal de contas nós, pessoas, temos os nossos direitos sobre as nossas feições, né? Os nossos, nosso direito... Ai, nossa, me fugiu a palavra agora, daqui a pouco eu lembro. Enfim, mas a gente tem o direito sobre a nossa imagem, direito de imagem, a gente tem o direito sobre a nossa imagem, mas também existem os direitos sobre as obras que estão em locadora pública ou que estão nos museus, enfim. Então, se o fotógrafo quiser tirar uma foto de uma pessoa, ele tem que pedir autorização da pessoa. Se ele quiser tirar uma foto de uma obra de arte, ele vai precisar pedir, principalmente se a finalidade dele for monetizar aquilo, ele precisa de autorização do autor dessa obra, né? Ou do autor ou do titular, né? Então, só para fazer um parênteses aqui, o direito sobre uma obra ele tem duas vertentes. Ele tem a vertente moral, que nunca vai poder ser cedida, e a vertente patrimonial. A vertente patrimonial, você pode fazer duas coisas. Você pensa como se fosse um objeto. Você pode alugar, que é a licença, então você empresta aquilo e depois aquilo volta a ser seu. E você pode vender. Então, o titular daquela obra, que aí pode ser o autor ou ele já pode ter cedido, licenciado, enfim, para várias pessoas, você tem que buscar a autorização dessa pessoa, que é a titular daquele direito, para você poder usar. Então, nem sempre é o autor. E às vezes é uma coisa difícil de você chegar a quem é o titular daquela obra para você pedir uma autorização. Mas pelo menos você tem que tentar. Por exemplo, se você quiser, enfim, mostrar uma obra numa fotografia, o ideal seria você poder provar que, putz, você correu atrás de todas as formas possíveis para tentar descobrir quem era o titular daquele direito, porque não necessariamente é o autor ainda. Para poder mostrar que você está de boa fé ali, porque a boa fé é um dos princípios basilares, né, do nosso direito. Então, você sempre tem que estar agindo de boa fé nas relações, né? Me veio agora um caso do Rafa que remete a um outro ponto que eu também acho que é importante, que é o seguinte, né? Como você falou, essa coisa da boa-fé, que é o seguinte, a quem... Peraí, é porque assim, eu fico sempre pensando o seguinte, peraí, deixa eu formular melhor a pergunta. Por exemplo, a gente já até falou desse caso uma vez quando a gente conversou com a Pri Barbosa. A Pri, agora bem menos, mas já teve muitos casos de desenhos dela digitais vendidos no Mercado Livre como uso público. E aí, a minha pergunta, eu vou juntar ela, né? Nesse caso quem a gente processa? O Mercado Livre, o vendedor ou o comprador que está fazendo uso daquilo que foi comprado? Porque aí a gente tem que ter. Eu estou falando de uma situação que acontece, que a pessoa comprou o arquivo no Mercado Livre de um vendedor que colocou no Mercado Livre, criou um produto, ou fez um uso, ou fez um flyer com aquilo. Que também se aplica numa outra situação, que é uma situação que acontece para projetos um pouco maiores, que é fomos contratados para fazer para uma empresa final, né? Ou fizemos um licenciamento de uma arte, um produto. Só que houve um intermediário, um agente, um diretor de arte, alguém que contratou a gente para fazer aquilo, né? Por exemplo, a gente outro dia fez uma campanha, o Rafa fez uma campanha para a Samsung através de uma agência. Eu me lembro que na ocasião do contrato eu fiz questão de implicar a Samsung no contrato e não só o fotógrafo que estava contratando o Rafael, porque a gente foi contratado pelo fotógrafo. O fotógrafo falou: eu preciso de alguém que faça uma arte para o fundo e está aqui o nosso contrato. Aí até a produtora do fotógrafo, na situação, ela falou: poxa, Carol, mas quem está contratando é o fotógrafo. Eu falei: mas eu preciso que você implique o cliente.
porque o resultado final é do cliente. Eu sempre peço para implicar o cliente, sempre, porque eu sei que no final é quem vai ter o dinheiro para resolver a nossa questão. E aí eu queria que você explicasse para a gente um pouco isso. Assim, esse caso do Mercado Livre é um horror, assim, mas e aí essa das agências é muito louco, mas é por isso que até sempre pensando, né, como é que a gente. É claro que os artistas que a gente trabalha na borda tem a vantagem, né, de como a gente trabalha juntos, a gente tem um conhecimento e tudo. Eu sempre tento me antecipar para não ter o problema, porque eu não quero ter o problema, eu quero não ter problema nenhum. Eu quero, por exemplo, entender todos os usos que vão ser, cobrar por esses usos, pegar o trabalho com os usos devidos, porque não me interessa cobrar 3 para falar, mas se o cara se esqueceu de não sei o que, depois eu ganho 20, entendeu? Eu prefiro cobrar o meu dinheiro agora, saber tudo que ele vai usar, né? Ou seja, eu prefiro perder tempo fazendo orçamento do que no futuro atuando com advogado, porque não faz o menor sentido. Para a gente é muito melhor que a gente receba pelo nosso trabalho devidamente, não que a gente fique processando as pessoas. Né? Então, eu queria entender isso, né? Esses dois, porque é a coisa dos atravessadores, muitas pessoas fazendo uso, como é que isso acontece no direito, e até porque às vezes o artista ele não sabe nem para quem ir falar, né? Tipo, Mercado Livre. Quem é o Mercado Livre, né? Mas eu entendo que o Mercado Livre ele deveria ser né, indicado numa situação como essa, porque ele é a plataforma que permite isso tudo, ganha dinheiro com isso e não se pergunta hora nenhuma se aquilo ali é de autoria, né? Porque eles têm mecanismo, inclusive tecnológico suficiente para testar a autoria, né? Então vamos lá. São várias coisas aqui que a gente precisa falar. Então, em relação ao Mercado Livre ou qualquer outro e-commerce da vida, digamos assim, existe, enfim, decisão, né, para tudo quanto é lado. Mas, de fato, esses e-commerces, eles se beneficiam das vendas que estão sendo feitas através da plataforma deles, né? E como eles estão sendo cada vez mais responsabilizados por isso, muitas dessas plataformas criaram mecanismos para os titulares de direitos autorais irem lá se cadastrar. E você entra nessa plataforma, você consegue se cadastrar, enfim, informar quais são os seus direitos, quais são as obras que você tem, quais são as marcas que você tem, enfim, para eles poderem tentar justamente usar essas ferramentas tecnológicas que eles têm para eles auxiliarem, né, de forma a tentar evitar que terceiros comercializem coisas que não lhes pertencem, né? E, inclusive, eles têm também outras ferramentas que são bastante interessantes para ajudar em casos de mediação, caso, enfim, uma coisa assim aconteça, né? Então, que aí evita essa judicialização, tá? Eu sou advogada, eu trabalho com contencioso, ou seja, com briga na justiça, eu gosto muito de uma boa briga, mas, sendo muito honesta, uma vez que chega na justiça, a gente não tem a menor ideia de como vai terminar. Então, o ideal é sempre tentar evitar que isso aconteça, né? Então, apesar de eu ser uma entusiasta nos litígios, eu sempre tento evitar, né? Já trabalhei com a Carol em alguns trabalhos, eu sempre tento evitar que isso aconteça, né? E aí o papel do advogado, né? Eu sempre digo isso, contrato é que nem casamento. As pessoas estão todas apaixonadas, só veem as coisas bonitas dos outros, está todo mundo louco para casar e eu, teoricamente, sou a chata que está atrapalhando todo mundo porque eu reviso o contrato inteiro. Porque o contrato ele tem que ser feito, infelizmente, pensando no divórcio, gente. Assim, é a realidade. Ninguém quer que quando as pessoas se casem, elas se divorciam, mas é uma realidade da vida, muitas vezes dá divórcio. Então, se você puder já antecipar todos esses problemas que vão acontecer, é ótimo, né? E aí, como a Carol falou, é bastante interessante você implicar o cliente no contrato, tá? Agora, a realidade da vida, Carol, é que nem sempre os autores têm força suficiente para conseguir isso, tá? De toda forma, como a lei ela beneficia muito o autor pessoa física e ela fala em contratos interpretados restritivamente e tudo mais, eu acho que sempre faz sentido, se você não conseguir colocar expressamente no contrato que, enfim, o cliente final ele é responsável, de alguma forma, a responsabilização dele, porque no final do dia,
quem está contratando e quem está recebendo os frutos é ele, né? A agência é um intermediário, obviamente ela está recebendo dinheiro também, mas o produto final ele foi feito para aquele cliente que é quem vai estar se beneficiando mais ainda, né, financeiramente daquela obra que é para qual aquele produto foi criado ou está sendo usado, né? Então, assim, no mundo ideal, você coloca todo mundo no contrato. Na prática, se não funcionar, não significa que você não possa acionar essas pessoas na justiça, tá? Até porque a nossa lei fala que não tem, a gente não pode impedir o acesso de ninguém à justiça. Se alguém quiser entrar com uma ação contra mim ou contra qualquer pessoa amanhã, pode, não tem como impedir ninguém. Você pode depois chegar à conclusão que a pessoa não tinha direito, que ela não tinha motivo, enfim, N outras coisas, mas impedir alguém de buscar a justiça não existe. Então, na prática, né, emendando aí essa história, na prática, o que acontece? No mundo ideal, esses direitos não deveriam ser quebrados, mas eles são quebrados constantemente, e o que mais a gente vê é esse jogo de responsabilidade sendo passado de um para o outro. A agência, não, mas foi o cliente que contratou, foi o cliente que pediu para usar o seu trabalho como referência. Aí o cliente, não, mas a agência devia saber que você teria que ter sido notificado. Então fica um lance, joga um, joga para o outro. O importante é que alguém tem que pagar. E se realmente na lei brasileira nós, autores, estamos protegidos, não importa de onde vem, mas de algum lugar tem que sair essa retratação. E na prática, né, o que a gente mais espera é conseguir, através de um acordo extrajudicial, né, uma notificação, um acordo entre as partes para evitar o desgaste que é um processo judicial, né, que demora anos e que muitas vezes é negado, aí vai para a segunda instância, aí vai. A gente sabe como que é, né? Então eu tenho alguns aí decorrendo, rolando. E no começo a Carol falou, né, dessas oportunidades em que a gente consegue resolver as coisas de uma forma amigável e ainda converter em uma coisa positiva, né? Que foi uma experiência que eu tive com uma marca de bebidas, já aproveitando para falar sobre o local do Beco do Batman, que é uma grande vítima de abuso de direitos autorais. Todo mundo quer filmar, fotografar lá e ninguém quer saber quem pintou e quem detém o direito. A marca foi lá, fez um filme, colocou a latinha da bebida bem em frente ao meu mural, assim, para fechar o filme e tudo. E tinha vários artistas envolvidos nessa história desse filme. Aparecia o trabalho de vários artistas, mas cada um tomou uma providência de acordo com o que achava certo. Ó. A gente tentou fechar todos no mesmo advogado para correr atrás dos direitos. Aí, às vezes dá preguiça, né? Eu vou confessar. Tem certos usos que às vezes são tão assim meio banais que a gente fala isso aí eu nem vou atrás. Vou deixar porque não vale o desgaste que vai me dar. Agora, nesse caso, eu fui atrás, consegui uma reunião, acabou na agência, né? E aí é sempre aquela mesma história. O argumento deles é sempre o mesmo. Em nenhum momento gostaríamos de te desrespeitar e não sabíamos que estávamos fazendo algo fora da lei. Se a gente soubesse, a gente nunca teria feito. A gente achou que podia, ou a gente não tem experiência, não tem conhecimento nessa área e tal. Por aí vai, são sempre esses argumentos. Aí no final a gente conseguiu. Tá bom, então em vez de você entrar com uma ação contra a gente, me fala o que você quer fazer e a gente te apoia. Aí eu tinha um projeto que eu queria pintar um mural numa empena. Falei, eu tenho um projeto tal que custa tanto, vamos fazer, vamos. Aí acabaram que eles apoiaram, viraram patrocinador de um projeto meu. Isso é um desenlace elegante. Foi elegante de ambas as partes, assim, o como a situação se reverteu. Mas muitas vezes não é. Então aí teve outro caso no Beco do Batman, né, que é um local propício para acontecer esse tipo de violação de direito autoral de uma marca de carros, né, famosa internacional, que conseguiu autorização da subprefeitura para colocar o carro lá dentro, sendo que é um local proibido de acesso a carros. Para quê, né, que eles queriam colocar o carro dentro do Beco do Batman, se não é para usar a arte para agregar valor no conteúdo deles, no vídeo deles. E
aí veio a filmagem de drone e tal, e o carro passando, e todos os grafites em preto e branco, alterados, né, na produção do vídeo. Aí quando filma o carro, os grafites ficam coloridos. E o que que eles falaram pra gente? Eles falaram assim, ó, se vira, a gente não vai pagar nada, vocês não têm direito nenhum, e tá rodando, isso está rodando aí há anos na justiça, e por ser uma multinacional, e a gente, alguns artistas, eles acham que o poder monetário deles e o poder institucional de marca deles vai sobrepor o nosso direito, né? É uma certa arrogância, assim, de achar que a gente não é capaz de ganhar deles na justiça. Só o tempo dirá, né? Então vamos esperar. Eu espero que a gente esteja bem protegido aí, assessorado para essas leis e a gente consiga vencer mais esse que é um dos muitos casos aí com imobiliária, com tudo que você pode imaginar. E a gente, com perdão da palavra, a nossa arte é estuprada, né? Em termos de direito autoral. Só complementando, Rafael, eu acho que assim, sempre que tiver uma disputa, por mais que tenha esse jogo de empurra, né, da agência para o contratante, do contratante para a agência e tudo mais, por mais que digamos assim, entre aspas, né, o bolso do contratante seja mais fundo do que o da agência, normalmente, né, a nossa experiência mostra que faz muito sentido envolver a agência, sim, porque a agência, quando ela traz algum problema para o contratante, ela deixa de ser uma opção para aquele contratante. Então, às vezes, a agência tem interesse em solucionar isso da melhor forma possível, entendeu? Seja fazendo uma outra parceria, seja conseguindo, eventualmente, uma remuneração financeira, enfim. Então, muitas das vezes, a agência, para não perder o cliente ou para não trazer um aborrecimento para o cliente que leve à possibilidade da perda daquele cliente, ela ela tende a buscar algum tipo de acordo. Então, por isso é importante, né, você sempre estar com os dois lados, assim. Então, a minha sugestão seria, por exemplo, quando você vai fazer uma notificação, em vez de você notificar uma e a outra, notifica uma com cópia para outra, porque aí você está dando ciência, entendeu? Você fala, olha, fulano, você contratou essa agência, mas eu estou notificando essa agência, eu estou te dando ciência de que essa agência que você contratou aqui não está fazendo as coisas direito, não. E aí corre o risco, porque isso respinga em quem? Né? Isso respinga na empresa contratante. Né? Quando você tem uma violação de direito autoral, uma violação de qualquer direito, dificilmente, enfim, se for virar uma ação judicial e tudo mais, as manchetes empresa X não está pagando direitos autorais. Isso respinga na imagem da empresa, não na imagem da agência, né? Então, a agência, para proteger o seu cliente, volta e meia, pode ter interesse em encerrar o assunto de forma amigável, digamos assim, para evitar uma dor de cabeça de uma ação judicial. Perfeito. Eu teria muitas dúvidas, né? Mas eu acho que nosso tempo já está indo para o final, né? Estendendo. Mas a última coisa que eu gostaria de perguntar para você é a respeito da diferença das pequenas causas para as grandes causas, o tribunal oficial. Muitas vezes a gente é orientado a entrar em pequenas causas por ser mais rápido. Isso procede ou isso é um mito? Olha, eu não sou uma especialista em juizado de pequenas causas, que na verdade ele é conhecido como juizado especial, né? Tecnicamente é o juizado especial. Eu não sou uma especialista nessa área, então não quero falar nenhuma coisa que possa ser leviana, mas enfim, esse tipo de juizado, ele é normalmente dedicado a questões de menor valor econômico, ou seja, a causa precisa ter um valor entre 20 e 40 salários mínimos para você poder estar ali no juizado especial, tá? O procedimento, a princípio, foi feito para ser uma coisa mais célere, né? Ou seja, mais rápida, e a solução mais rápida daqueles problemas, mas a realidade é que tem tantos processos ali que às vezes pode acabar demorando mais do que um processo normal, digamos assim, né? Perante o tribunal, perante o juízo comum que a gente chama, né? Que não é o juizado especial. Então, às vezes, essa questão de tempo
ela não é necessariamente verdadeira, que vai ser mais rápido só porque você entrou no juizado especial. E uma outra questão que é importante também é o seguinte, o nome que a gente dá em direito é meio feio, mas enfim, a dilação probatória. O que que é isso, na verdade? Então, é que quando você tem um processo judicial, né, você tem uma parte que é o autor, que vai dizer o que que ele está acusando, enfim, quais direitos dele foram violados, o réu, que supostamente é quem violou os direitos, você vai ter uma fase que a gente chama de provas, né? Essas provas podem ser, enfim, documentais, né, documentos que você vai juntar, podem ser testemunhos, né? E pode também existir uma prova pericial. Então, essa parte probatória, essa dilação probatória, ela é muito menor e mais reduzida quando você está no juizado especial. Então, dependendo do tipo de discussão que você vai ter, por exemplo, se a discussão é o seu estilo, o seu traço, isso, para você conseguir comprovar para um juiz qual é o seu estilo artístico, sendo que o juiz é uma pessoa que trata do mundo do direito, né? Ele não está necessariamente afeito ao mundo artístico a ponto de entender, só de olhar quais são as diferenças de estilo de duas obras, entendeu? Então, ele vai precisar, talvez, de uma perícia, né? E o que que é uma perícia? Quando o juiz não tem o domínio daquela matéria, então ele chama um perito, que é um assistente, que domina aquela matéria que está sendo discutida, para ajudar ele na solução daquela controvérsia, né? Daquela ação. Então, dependendo do tipo de prova que você vai precisar fazer na sua ação, não é interessante você ir no juizado especial, porque a dilação probatória ela está diminuída, entendeu? Então, talvez faça mais sentido você ir no juízo ordinário. Nossa, gente, eu também podia ficar aqui horas, né, fazendo essa consultoria. Inclusive, assim, algumas coisas eu já sabia, mas outras eu achei maravilhosa. E essa que você falou, né, da agência, realmente é muito genial, assim, pensar sobre isso, né? Que é do mesmo jeito que a gente tem uma perda, né? É esse lugar da agência entender que ela também vai ter uma perda na hora que ela não resolver o nosso problema, né? Então, acho que fica aí né, uma virada de chave importante para os artistas que escutam a gente, porque às vezes a gente também fica meio nesse lugar, assim, eu não vou incomodar a agência porque ela é meio que o nosso quase sempre um contratante, mas às vezes é exatamente isso que você trouxe, né? Eu fico pensando isso. Imagina você perder uma Avon, né? Uma Natura, né? Que você tem um contrato de milhões anuais, entendeu? Você vai resolver o problema ali rápido com 200 contos, sacou aí? E resolver o artista, porque você não quer perder milhões de uma grande empresa, né? Eu acho que isso aí fica um ponto bem importante para os artistas que escutam a gente. Olha, eu vou ter que terminar, porque esse assunto ele é muito extenso, a gente podia ficar aqui realmente horas. Bruna, fica essa dica aí, ó, para produzir esse conteúdo em podcast, só sobre direito autoral. Nosso tempo assim é limitado, então eu queria agradecer muito a presença de vocês, queria agradecer muito, Bruna, por você trocar com a gente. Eu acho que foi super didático, né? Acho que a gente aprendeu, revisitou lugares, né? Queria muito agradecer o Rafa por compartilhar as experiências dele, como eu disse, né? Ele é o porta-voz aqui de vários artistas que a gente trabalha, né? Em discussões que a gente tem o tempo inteiro e problemas que a gente tem. Eu queria dizer para quem está ouvindo a gente e que não segue a Aborda nas redes sociais, para ir lá no nosso Instagram e seguir a gente. Nosso Instagram é aborda.arte. Nosso podcast ele fica disponível no Spotify e no YouTube. Não sei onde é que você está ouvindo a gente. Se você estiver ouvindo a gente no Spotify, dá um like e segue a gente. É importante. A gente está quase no final dessa segunda temporada. E se você não ouviu os episódios anteriores, não deixa de conferir. A nossa primeira temporada são vários episódios onde os nossos artistas conversam entre artistas, ou seja, são conversas entre artistas sobre os seus trabalhos, e a nossa segunda temporada é só sobre
o mercado, onde a gente conversa com vários parceiros de mercado sobre diversos assuntos que permeiam o nosso trabalho todos os dias. Para encerrar também, eu queria agradecer a Gabi, que ajuda a gente a produzir esse podcast, né? Agradecer ao Carlos, que edita os nossos podcasts, ao Nathaniel, que faz todas as artes do nosso podcast, a todos os nossos artistas que constroem com a gente, né, todos os temas que são importantes para a gente discutir aqui e todo mundo que ouve a gente. Vou pedir para você, Bruna e Raigraf, se despedirem, deixar as redes sociais onde as pessoas conseguem ver mais os seus trabalhos. Bruna, se você tiver algum lugar onde as pessoas possam conhecer mais sobre essa questão do direito, se vocês quiserem, enfim, dar uma última palavra. Lembrando que no Spotify a gente está com Abordaria, que é o nome do nosso podcast. E lembrando também que você pode conferir todo o nosso trabalho, né, no nosso site, que é aborda.com.br, e também no TikTok, que é Aborda. É isso, Bruna e Rafa, muito obrigada, foi maravilhoso. Carol, muitíssimo obrigada. Eu também poderia passar aqui dias e dias falando a fio sobre esse assunto. Eu sou uma apaixonada pelo que eu faço. Eu acho que é uma área do direito assim fascinante, porque justamente permite a gente ter contato direto com essa criatividade para pessoas como eu, que são zero criativas. Então, é muito bom esse contato, né? Agradecer a oportunidade, é sempre bom poder conversar, trocar ideias, né? Enfim, me colocar à disposição aqui de quem precisar de ajuda, né? Bom, o meu Instagram é pessoal, ele não é ele não é um Instagram profissional, mas quem quiser lá, às vezes eu posto algumas coisas no meu trabalho, é @BrunaRegulins, e o meu LinkedIn é Bruna Regulins também. E, enfim, se alguém quiser maiores informações, até o escritório onde eu trabalho é Veirano Advogados, a gente está nas redes sociais também, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Lá vocês encontram mais informações sobre o que a gente faz, o tipo de trabalho que a gente pode oferecer. Na área de propriedade intelectual especificamente, a gente trabalha muito, enfim, com essa parte de direitos autorais, de direito do entretenimento, com fashion law, então são várias áreas do direito super interessantes, direito, enfim, esportivo e tudo mais, então são muitas áreas muito interessantes. Obrigada. E obrigada, Rafael, pela troca, pelo bate-bola. Obrigado você, Bruna. Foi uma aula aí pra gente e também uma boa recordação de tudo que a gente já passou. Queria agradecer a oportunidade aí, Gabi, Carol e toda a equipe aí da Borda. Agradecer a todo mundo que está ouvindo e pedir aí para meus irmãos artistas, quando passarem por isso, não deixarem quieto. Esse é o último recado que eu gostaria de deixar. Vamos correr atrás dos nossos direitos aí, porque a nossa arte vale muito mais do que dinheiro. Ela é a nossa alma. Então não vamos deixar que vendam a nossa alma por aí. Uma boa tarde a todos. Se eu puder só complementar aqui, gente, não só corram atrás dos seus direitos, mas tentem divulgar que vocês estão correndo atrás dos seus direitos para as pessoas saberem que isso está acontecendo, porque senão as pessoas precisam entender que esses direitos existem, que eles têm que ser respeitados e que há consequências quando isso não acontece. Né? Quando os direitos não são respeitados, que isso tem consequências. Você pode receber uma notificação, você pode ter uma ação judicial, você pode ter que pagar. Então, as pessoas precisam se conscientizar que os artistas vivem disso e que o trabalho deles precisa ser remunerado. Perfeito, obrigado aí pelo complemento.